final da reunião, na última quinta, o Senhor pôs algo no meu coração. Na verdade, já há alguns dias Ele tinha plantado uma palavra, uma semente, e eu pude compartilhar no momento final aqui da oração. E, enfim, depois essa palavra seguiu crescendo dentro de mim. Eu quero hoje compartilhar algo sobre isso com você, tá certo? O tema da mensagem: depois de tudo isso. Vamos falar isso juntos? Diga assim: depois de tudo isso. Salmo 66, 12, a parte B do versículo, na Nova Bíblia Viva, traz a seguinte tradução: passamos pelo fogo e pela água, mas depois de tudo isso, nos deu um lugar de fartura. Eu vou ler, eu vou pedir a gentileza que você repita após mim, por favor. Passamos pelo fogo e pela água, mas depois de tudo isso, diga forte mais uma vez, diga: mas depois de tudo isso, nos deu um lugar de fartura. Mas depois de tudo isso. Uma das maiores bênçãos do ministério pastoral é você poder constatar de uma forma muito direta, muito pessoal, muito íntima, na vida de pessoas que você prega semanalmente, atende, conversa, visita, de que na vida delas existiu um depois da parte de Deus. Não foram poucas as vezes que eu estive num comércio orando para um empresário que estava simplesmente despedaçado pelas dívidas, pela escassez, pelos juros, pelos empréstimos. E eu me lembro de ver muita gente, muito marmanjo chorar nesses quase 20 anos de ministério pastoral. Homens desesperados porque tinha compromisso com a família, escola para pagar, faculdade dos filhos, compromisso de aluguel, funcionários, impostos, e de repente esse cara está lá desesperado, mas o tempo passa e você descobre que aquele momento que parecia ser o fim, aquele momento que parecia ser um ponto final na vida daquela pessoa, foi apenas uma fase, um período. Existiu um depois de tudo isso. Eu atendi nesses muitos anos inúmeras famílias, casais que chegaram no gabinete com dramas inimagináveis, abusos, traições, drogas, situações que você olha, e eu trazendo uma palavra de esperança, orando pelas pessoas. E eu não me esqueço de quando muita gente saía do gabinete, eu seguia orando, falando: Senhor, precisa haver um depois, precisa haver uma continuidade na vida dessa pessoa. Tudo que o diabo vai querer que você acredite quando você estiver vivendo uma luta, um problema, uma tormenta, é que você creia que isso vai te matar, que isso vai ser o seu fim, vai ser um ponto final na sua história. Ele vai querer que você acredite que acabou. É interessante que você vai olhar na trajetória bíblica muitos homens de Deus, homens que nasceram com uma promessa de Deus. Em determinados períodos da vida deles, eles, por um descuido, acreditaram que sua vida tinha acabado, o ministério havia acabado. Por exemplo, Moisés, quando ele mata o egípcio, você se lembra do texto,
ele foge então para o deserto. E ele passa 4 décadas, 40 anos, na casa do seu sogro Jetro, trabalhando como pastor de ovelhas para o seu sogro. Um homem que foi chamado por Deus para ser um libertador, um homem que tinha sobre ele um selo de grandes coisas na vida dele. Por 40 anos acreditou que a sua vida havia acabado, era o fim. Mas é interessante que um dia ele se encontra com Deus ali numa sarça, e durante 2 capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro do Êxodo, o que Deus está falando para Moisés ali naquela sarça é o seguinte: existe um depois de tudo isso. Ele achou que a sua história havia sido interrompida, ele achou que ele havia estragado tudo, ele achou que Deus havia rompido com ele. Mas se você olha para a vida de Moisés e os fatos que nós hoje conhecemos sobre Moisés, como a libertação dos egípcios, a abertura do Mar Vermelho, os 10 mandamentos, toda a legislação de Israel, milagres extraordinários, o maná, a água brotando de uma rocha, tudo isso aconteceu depois da queda, depois do erro, depois do fracasso. E hoje eu quero dizer para você que chegou aqui talvez pensando que é o fim. Hoje a minha palavra para você é simples, direta e objetiva. Existe um depois de tudo isso. Existe vida depois dessa tormenta que você está vivendo. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você esteja vindo de uma perda gigantesca na sua família. Talvez eu estou falando para um viúvo, uma viúva. Talvez eu estou falando para alguém que está vindo de um divórcio, de uma separação recente. Quem sabe alguém aqui perdeu a sua empresa, perdeu o seu negócio nesses últimos anos difíceis. Existe um depois de tudo isso. A maior tormenta da história foi o dilúvio. Mas olha como o texto bíblico termina narrando essa história. Gênesis capítulo 9. Verso 28, Gênesis capítulo 9, verso 28, o dilúvio que destruiu tudo. O texto diz: depois do dilúvio. Você pode repetir essa palavra comigo? Diga: depois. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Depois. Jesus em Marcos 14, ele traz uma palavra realista para os discípulos. Ele vai viver um drama terrível. Você sabe, seus amigos vão o abandonar, ele será preso, será morto, enfim, as pessoas que ele amou virariam as costas para ele. Mas olha o que o texto diz, Marcos 14, 27 e 28. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Oh, gente, eu acho isso maravilhoso, porque Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte: eu vou morrer. E daí sabe o que ele faz? Ele marca uma reunião na Galileia depois. Porque ele sabe que existe um depois. Ele sabe que existe um depois. 2 verdades que eu quero deixar para você hoje, baseado nesse verso do Salmo 66, que tanto tem me abençoado nesses últimos dias. A primeira delas é o seguinte: os problemas são passageiros. Diga aí para o seu vizinho, diga: os problemas são passageiros. O texto diz: passamos
passamos pelo fogo e pela água. O fogo existiu, existiu. A água existiu, existiu. Mas nós não permaneceremos no fogo e na água. Nós passamos pelo fogo e pela água. Oh, gente, nada pode ser mais importante durante uma provação do que a certeza de que aquilo vai passar. Que aquilo vai passar. Encarar uma prova como um karma é um convite ao desespero. E muita gente acaba abraçando uma situação que é circunstancial, que é passageira, como algo definitivo na sua vida, como algo crônico. Ele diz o seguinte: eu vou ter que lidar com isso para sempre, eu vou ter que lidar com essa crise para sempre, eu vou ter que lidar com esse desespero para sempre, eu vou ter que lidar com essa depressão para sempre, com essa angústia para sempre, com essa enfermidade para sempre, com a escassez para sempre. Mas hoje o Senhor te diz: você vai passar pelo fogo, você vai passar pela água. Olha que Deus não nos priva do fogo e da água, a gente vai ter que enfrentá-los. Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando estavam diante da possibilidade de ir para a fornalha ou não, ele diz o seguinte: se Deus quiser nos livrar, amém, seria bom, mas se Ele não nos livrar, nós vamos para o fogo. E eles foram para o fogo, e lá no fogo existia um quarto homem junto com eles, que era a manifestação da presença do Senhor, e eles passaram pelo fogo. Passaram pelo fogo, em frente a essa luta, essa dificuldade, com essa consciência: isso tem prazo de validade, isso vai acabar, eu não sei que horas, eu não sei em que momento, mas uma coisa eu sei: vai passar. Ô gente, qual é a grande questão de alguém que chega a um momento tão desesperador de tirar a própria vida? Eu já tive a oportunidade de pregar em velório, onde a pessoa havia se matado. Eu fui lá para trazer uma palavra, para poder trazer algum conforto para a família. Eu não sei se você já vivenciou de perto uma situação como essa, de alguém ser tomado de uma tristeza, uma angústia tão grande que ela deu cabo à própria vida. É interessante que você vai analisar que a questão determinante ali não é o problema da pessoa, não é a situação que ela está vivendo, porque você vai ver muitas cartas de suicida, ou muitas pessoas, se você conhecia, você vai descobrir que muita gente passou pelo mesmo problema e não tirou a própria vida. Porque o que vai determinar não é o problema, a situação, a circunstância, mas é que por algum instante aquela pessoa acreditou que aquilo que ela estava vivenciando era para sempre, não ia terminar, não ia passar. Quando você perde a esperança, e é isso, aqui é a chave, aqui é a questão. Quando você perde a esperança e passa a achar que aquilo que você está vivendo vai durar para sempre, você morre. Alguns talvez não tiraram a própria vida fisicamente, mas estão se matando diariamente, se tornando incrédulos, desesperançosos, preocupados, ansiosos. Mas hoje, entenda o que o Senhor te diz: vai passar, vai passar. Eu já contei aqui uma experiência que o pastor Aguiar conta sempre. Ele foi pastor durante muitos anos da Igreja Central lá em Campinas, e o pastor Aguiar muito enérgico, muito eufórico, e a igreja estava crescendo muito, e junto com o crescimento da igreja, os problemas. E, enfim, ele era superintendente, era líder da igreja, e ele o negócio estava pegando fogo. E então ele tinha um pastor muito confiável, que foi seu pastor
durante parte da sua juventude, era um confidente, que era o pastor Lima, missionário da nossa igreja. Só que o pastor Lima morava nos Estados Unidos na época. E o pastor Aguiar entrou em contato, falou: eu preciso bater um papo com você, eu preciso conversar, eu tô desesperado, o negócio lá estava tremendo. E ele então pegou o avião, foi para os Estados Unidos e chegou lá e abriu o coração, disparou a falar com todos os problemas das lutas da igreja, com a equipe, com os membros da igreja, com os pastores do distrito, lutas econômicas, lutas emocionais, setas espirituais, e falou. E diz que ele falou por umas 4 horas. Estavam numa lanchonete, e diz que depois que ele falou umas 4 horas, ele parou para ouvir agora o seu pastor, seu conselheiro. E diz que o pastor Lima só falou uma coisa para ele: vai passar. E ele ficou pensando: cara, eu montei no avião, eu paguei passagem, eu separei dias do meu trabalho para vir aqui ouvir. De repente, né, não, faça isso, faça aquilo outro. E não tem receita pronta, gente. No dia da tormenta, a verdade é que você precisa segurar firme nas mãos do Senhor e entender que aquilo vai ter fim. Vai passar. Olha o que Jesus disse aos seus discípulos, João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, o que é que diz aí o texto, gente? Passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ô gente, eu só sigo pregando até hoje, porque durante as maiores tormentas da minha vida, eu resolvi acreditar que aquilo era passageiro. Se alguém me dissesse que aquilo ia durar para sempre, ou Deus dissesse para mim o seguinte: ó Aquiles, é isso aí mesmo, você vai ter que lidar com isso. Eu dizia: Senhor, obrigado, vou voltar a vender coxinha com a minha mãe. Que não dá. Eu me lembro, logo que a Fernanda estava para nascer, a Dani estava 6, 7 meses, nós morávamos ali no Jaraguá, na Paulista ali com o Jaraguá. E a nossa igreja era ao lado do shopping. Eu tinha 21, 22 anos, a Dani também, ela grávida, e era um culto de juventude, eu pregava aos sábados, e a nossa juventude não estava legal, ia 10, 15 pessoas, mas enfim, eu estava fazendo meu trabalho, dando o meu melhor. E eu me lembro que um sábado, a gente foi se arrumar para ir para o culto, e eu não tinha o dinheiro da passagem, eu não tinha carro, eu não tinha o dinheiro do ônibus. E a gente pegou e foi a pé. Ali da Paulista, imagina uma grávida de 6, 7 meses, indo a pé, descemos a Dr. Paulo, né? Subimos a Presidente Kennedy, demos uma volta e saímos lá no shopping. Ô, gente, cada passo que eu dava, eu dizia para mim mesmo: isso vai passar. Isso não vai durar para sempre. Isso não vai durar para sempre. É essa palavra que vai te dar fôlego para seguir acreditando em meio às longas caminhadas da vida, em meio aos desertos da vida. Você vai ver que o tempo todo, enquanto o povo está atravessando o deserto, vem Deus e diz: eu tenho uma terra preparada para vocês. Eu tenho uma terra preparada para vocês. O que Deus está dizendo para o seu povo? Vocês irão passar por esse deserto, mas existe algo muito extraordinário
reservado para você, para sua casa e para sua família. Ô gente, a maior prova de Abraão foi no Moriá. Gênesis capítulo 22, lembra? Quando Deus pede que Abraão suba ao monte e sacrifique Isaque. E alguém pode imaginar que aquele lugar seria um lugar de morte. Morte de Abraão, morte dos seus sonhos, morte do seu futuro. Mas é interessante como é que o texto de Gênesis 22 termina. Olha o que o capítulo 22, verso 20 vai nos dizer. Pouco tempo, o que, gente? Depois. Pouco tempo depois, Abraão ficou sabendo que Milca, mulher de Naor, irmão dele, lhe tinha dado filhos. Existiu na vida de Abraão, ali no Moriá, um depois. Não deixe que Satanás te faça acreditar que acabou. Existe um depois da parte de Deus liberado sobre a sua vida. As lutas são passageiras, os problemas são passageiros. E segundo e último lugar, segunda lição que esse Salmo 66 nos ensina, o que virá depois é bem melhor. Eu vou repetir porque eu acho que tem gente que não entendeu. Se eu fosse você, eu levantava a mão para o alto, recebia, dizia aleluia. O que virá depois é bem melhor. Pode aplaudir mesmo. Aleluia. Mas depois de tudo isso, depois do fogo, depois da água, depois da tormenta, depois da prova, depois de tudo isso, nos deu um lugar de fartura. Você sabe que a natureza nos ensina muitas lições, né? E eu estava assistindo um vídeo há um tempo atrás sobre a transformação da lagarta em borboleta. Ô gente, você já parou para imaginar o que deve ser a vida de uma lagarta? Já imaginou uma coisa? Assim, eu sou muito... Se Deus falasse assim, Aquiles, o que você quer ser? Uma lagarta, fala aí um bicho nojento, uma barata. Eu digo, uma barata. Eu acho que a vida de uma barata é muito mais agitada, muito mais ativa. Um camundongo, um sapo. A lagarta, gente, aquele bichinho feio, gosmento, pequeno, só no chão. O sapo dá uma saidinha, não é? A lagarta está lá. Se não bastasse, em dado momento na vida da lagarta, a coisa piora. Vem um casulo sobre ela. E é interessante que esse vídeo que eu estava assistindo, ele vai mostrando em câmera lenta o casulo sendo formado. Você já viveu uma situação na sua vida que você diz o seguinte: já estava ruim, parece que piorou? Você fala, eu cheguei no fundo do poço. Daí você descobre que não. Que o fundo do poço é mais para baixo. E eu penso que a lagarta estava vivendo uma situação assim. Fala, rapaz, a minha vida nunca foi fácil, mas olha, eu não imaginei que poderia piorar. E daqui a pouco ela está lá dentro do casulo. Mas você sabe o que acontece dali para diante. Depois de um tempo, depois daquele tempo do casulo, que é um tempo de preparação, um tempo de escuridão, um tempo de incômodo, aquela lagarta vai criando asas, vai criando condições para voar. Tudo isso já estava plantado dentro dela. O que ela precisava de alguma forma
era ser espremida por situações, por questões naturais que fazem parte da vida. E assim somos nós. Todos nós temos um futuro, todos nós temos algo preparado por Deus para a nossa vida, mas às vezes a gente não está disposto a enfrentar esse processo que é dolorido, que muitas vezes é debaixo de incômodo, é escuro, é difícil, mas o que vem depois é bem melhor. A lagarta sai como uma linda borboleta. Quando você olha para o que Jó viveu, eu quero que você não romanceie agora a história de Jó. Porque assim, gente, nós lemos a Bíblia, lemos a história de Jó, lemos a história de José, a gente já sabe o final da história. Quando você, por exemplo, lê Chapeuzinho Vermelho, você já lê mais tranquilo, não lê? Você sabe que a veinha vai para a barriga do lobo, mas que depois vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não vai ter, porque você já sabe o final. E todos foram felizes para sempre. Mas Jó não sabia o final. Jó estava vivendo. Tinha enterrado seus filhos. Tinha perdido todo o seu patrimônio. Jó morava no melhor condomínio fechado do Oriente. E agora estava morando em alguma tapera. Jó andava com os melhores camelos da época. E agora estava andando a pé, pedindo carona. Enfim, tudo desmoronou. Mas olha o que a Bíblia vai nos dizer. Jó 42, 16. Jó 42, 16 diz o seguinte: depois disto. Vamos repetir juntos? Diga, depois disso. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Existiu para a vida de Jó um depois. E olha como foi o depois da vida de Jó. Porque olha, quando você está na pior, gente, quando você está na lona, você pensa o seguinte, gente, qualquer coisa que vier é lucro. Eu já ouvi pessoas assim, tão mal, mas tão desesperadas, que de repente viveram uma condição econômica, por exemplo, boa, e agora estava devendo e tal. Diz o seguinte, pastor, se eu tiver dinheiro para pagar a luz, a água e ter comida na mesa, para mim já está bom. Por quê? Porque a situação é tão desesperadora que a pessoa pensa o seguinte, qualquer coisa está bom, qualquer coisa está bom. Mas olha como foi o depois de Jó. Verso 12 do capítulo 42 ainda. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Você pode repetir isso comigo? Diga, mais do que o primeiro. Porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Você vai ver que Jó recebe o dobro de tudo aquilo que lhe foi tirado. Porque o que vem depois é bem melhor. O que virá depois é bem melhor. O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Em Caná da Galileia, naquele casamento. Você se lembra que no meio da festa, as festas duravam uma semana, 10 dias, a festa estava para ser interrompida, porque o vinho havia terminado. Imagina o coração da noiva, o coração do noivo, a vergonha, a justificativa, o pedido de desculpas, mas a Bíblia diz que Jesus chama os serventes da festa
e diz o seguinte: encham de águas essas talhas. E quando eles enchem, ele diz: agora apresente ao mestre-sala. E quando eles apresentam aquelas talhas com água dentro ao mestre-sala, a água havia sido transformada em vinho. O mestre-sala não sabia o que havia ocorrido. Ele prova o vinho, chama o noivo e diz o seguinte: rapaz, você está maluco? Todo mundo serve primeiro o melhor vinho. É uma questão de lógica. Depois que a turma já está para lá de Bagdá, pode servir sangue de boi que está todo mundo achando, tá bom, isso aqui é o quê? É da onde? Que safra é essa? Tá todo mundo para. Então serve primeiro o melhor vinho, e o vinho que vem depois é inferior. Mas o mestre-sala diz para o noivo o seguinte: porém você guardou o melhor vinho para o final da festa. Porque o que vem depois, quando Jesus está presente, é bem melhor. É bem melhor. O vinho, símbolo da alegria, da felicidade. Deus está preparando um tempo para você. Deus está preparando uma estação para a sua vida, um ciclo novo para a sua vida, que pode acreditar, é bem melhor. É bem melhor. Como diz aquele cântico que nós cantamos sempre: o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Eu termino lendo com você. E eu vou pedir que você abra Tiago capítulo 1 e o verso 12. Epístola de Tiago, capítulo 1 e o verso 12. Vamos dizer mais uma vez essa frase juntos. Diga: depois de tudo isso. Você pode ser boca de Deus para alguém perto de você aí. Diga: vai ter um depois, vai ter um depois. Não vai terminar assim. Não vai terminar desse jeito. As coisas não terminarão como estão. Existe um depois de tudo isso. Um depois de tudo isso. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ele passa pelo fogo, passa pela água, e ele suporta com perseverança. O texto segue: porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Depois existe uma coroa. Quando você lê o Salmo 23, você se depara com um vale da sombra da morte. Mas se você segue lendo o texto, você vai ver que depois do vale tem uma mesa preparada na presença dos adversários. Tem um cálice transbordando, tem óleo sendo derramado, tem bondade e misericórdia de Deus me seguindo todos os dias da minha vida. Eu quero hoje orar por você que talvez está passando pelo fogo, pela água, talvez está enfrentando uma dura provação, uma tormenta, um dilúvio como Noé, um tempo de perda como Jó, ou uma situação tão dramática como esse salmista. Eu quero que você saia daqui hoje acreditando nisso. Existe um depois. Existe depois. Minha história não terminará assim.